Boa tarde, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco. Me chamo Leonardo Silva e é sempre um prazer estar com vocês, participando em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos estar falando de um tema bem interessante, que vai estar lá no capítulo 9, item 8, obediência e resignação. É a instrução dos Espíritos, trazido por nosso irmão Lázaro, lá em Paris, em 1863, né? Que ele vai falar lá sobre obediência e resignação, né? Mas para gente começar a falar sobre obediência e resignação, vamos entender o que é obediência, né? Ato ou efeito de obedecer, hábito de ou disposição para obedecer, submissão à vontade de alguém, docilidade, sujeição, dependência, submissão extrema. E aí, quando a gente traz essa definição de obediência, e aí o Evangelho também ele vai estar falando que a obediência vai ser muito difícil ser praticada por nossos irmãos materialistas, pelo orgulhoso e pelo vaidoso. Porque ele pega ao pé da letra e não vai querer ser submisso a ninguém, não vai querer obedecer às ordens ou à vontade de alguém. O interessante é que quando levamos para o mundo espiritual, para a visão espiritual, nós estamos submissos, como ele fala aqui, submissão à vontade de as leis divinas. Lei de amor, lei de justiça, lei de caridade, lei de trabalho, lei de progresso e tantas outras leis que regem o nosso planeta, que nos auxiliam a ser espíritos melhores. Então, em nenhum momento o orgulhoso ele vai querer se submeter a lei nenhuma. Porque para o orgulhoso ele é o melhor, ele é o top. Então, acima dele não existe ninguém. E aí a gente vai para o significado de resignação. Ação ou efeito de resignar. Ato de se resignar. O que se submete ao desejo de uma ou outra pessoa, que é submisso à ação do destino. A ação de se demitir voluntariamente de um trabalho, ele dá um exemplo aqui, né? Cargo ou emprego, etc. A ação de aceitar pacificamente as dores ou os sofrimentos da vida. Jesus a todo momento nos mostrou e nos pediu para que passássemos pelos nossos sofrimentos, por nossas dores, com resignação. E o que seria ser resignado? Seria dar saltos de alegria quando estivesse sofrendo? Ficar feliz pelo sofrimento? Não, meus irmãos, porque a dor dói. O sofrimento é ruim. Mas aí, lá em Mateus, quando ele nos traz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei, pois meu jugo é leve e meu fardo é suave. Nessa passagem bíblica, meus irmãos, em nenhum momento ele está dizendo que vai tirar dor, sofrimento de seu ninguém. Não. Simplesmente ele está dizendo o seguinte: estás sofrendo, estás passando por um problema, estarei ao teu lado, caminhando contigo. Então, ser resignado, meus irmãos, é aceitar e pedir a Deus força e perseverança para passar pelaquela dor ou pelaquele problema resignado, sem murmurar, sem reclamar, pedindo sempre força a Deus e a espiritualidade bondosa e amiga, que sempre, meus irmãos, está ao nosso lado, nos auxiliando nesse trabalhar, nessa lapidação do nosso espírito. E aí, aqui no Wikipédia, né, na enciclopédia, ele fala que a resignação ou ainda a aceitação na espiritualidade, na conscientização e na psicologia humana geralmente se refere a experienciar
uma situação sem intenção de mudá-la. A aceitação não exige que a mudança seja possível ou mesmo concebível, nem necessita que a situação seja desejada ou provocada por aqueles que a aceitam, né? Quantas vezes, meus irmãos, passamos por dificuldades? Se for jurídica, o advogado diz: negão, não tem solução mais não. Tu tá aí, mas se for médica, só tem 2 meses de vida. Só que nós temos a consciência que existe um ser superior a tudo e todos. Deus. Então, quantos que foram desenganados pelos médicos estão entre nós aí, bem, e os médicos ficam todos abestalhados. Meu Deus, como é que foi isso? Né? Muitas vezes o materialista, né, que não acredita. A gente está com um bebezinho de 2 meses, o nome dele é Paulo, até aí próximo de vocês de Igaraçu, que desde que nasceu ele está lutando pela vida, né? Ele se encontra hoje internado, mas bem melhor. Já teve 3 paradas cardíacas, já foi entubado 2 vezes e está lutando pela vida. Deus está trabalhando de uma forma nessa criança maravilhosamente. Então, acreditemos, meus irmãos, que existe algo muito, muito acima de todos nós, muito além de nós, Deus, né? E aí, quando ele vem falar sobre doçura, Jesus em todas as suas passagens, né? E aí ele, em toda a sua passagem bíblica, se vocês puderem ler e observarem, ele nos ensina sempre a obediência e a resignação, que são 2 virtudes companheiras da doçura. E só para a gente lembrar que virtudes não nascemos com elas, adquirimos no passar de nossa existência, com a maturidade espiritual. Então, a obediência e a resignação são 2 virtudes companheiras da doçura, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Jesus lá atrás vem nos pedir para nós fôssemos o quê, meus irmãos? Mansos e humildes. Embora, meus irmãos, essas virtudes, nós homens, muitos presos ainda à matéria, confundimos elas erradamente com a negação de sentimento e a negação da vontade. A obediência, meus irmãos, é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Quando as duas estão interligadas, se tornam forças ativas que levam fardos de nossas provas a ficarem mais leves. Quando somos obedientes e resignados, nossos problemas, nossas dores se tornam mais suaves, mais leves, como na passagem de Mateus. Mas aí vem um grande problema, um grande entrave, já nos falado no Livro dos Espíritos, quando ele fala lá sobre o orgulho. O orgulho é um grande entrave, meus irmãos, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa melhoria enquanto espírito. O orgulho, sendo a raiz de todos os males, nunca vai nos auxiliar para que cresçamos, como nos pede a lei de progresso, né? A lei de progresso nos fala que nós não regredimos. Talvez estacione por um momento, por um período, mas a lei de progresso é para frente, avante. E aí, quando eu fico muito tempo estacionado, chega uma palavrinha bem pequenininha, com 3 letras. Dor. Dor, um grande burilamento para nossos espíritos. A dor é como se fosse uma pedra no meio do caminho que tropeçamos e damos 2 passos para frente. Quantos, meus irmãos, passaram pela dor e hoje se intitulam pessoas melhores?
porque passaram por essa dor. E aí, o que podemos fazer para começarmos a adquirir a resignação e a obediência? Ser pessoas melhores. E aproveitando, meus irmãos, o momento que estamos vivendo hoje, com essas grandes chuvas, né? Com essas mortes coletivas, vamos, meus irmãos, praticar a lei de caridade. Bem compreendida, né? Quando lemos lá no Livro dos Espíritos, como entendia Jesus a caridade. Benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, ser bom para com todos, indistintivamente, independente de cor, raça, credo, gênero. Ser indulgente, respeitar a forma de pensar dos outros, respeitar as ideias dos outros. E perdão das ofensas. Perdoar, meus irmãos, é um ato de caridade para quem perdoa e para quem é perdoado. Comecemos a praticar a caridade porque começamos a adquirir virtudes. Mas, Léo, eu já faço a caridade. Eu já ajudo as pessoas. Que coisa boa, meus irmãos, meu irmão. Mas faça mais. E é lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa semana eu tive a oportunidade de conversar sobre o tema, a beneficência, né? E a gente estava lá começando o trabalho e no exórdio caiu esse tema, a beneficência. Como é bonito, meus irmãos, a prática da caridade. E aí, trazendo uma reflexão para todos nós hoje, nesse período, e aí eu acho muito bonito, nós nordestinos nos unimos de uma forma, né, um auxiliando o outro. Mesmo aquele que tem pouquinho, dá um pouco também do que tem para auxiliar. E em uma roda dessas de amigos, né, de WhatsApp, que um ficou pedindo ajuda ao outro, tal, até chegar naquele que está sofrendo mais, um dos nossos companheiros, que nessa chuva perdeu tudo. E aí as pessoas se uniram e conseguiram auxiliar da forma que deu. E aí nos seus agradecimentos ele fala que há 5 anos atrás esteve do lado daquele que doou. E hoje ele estava do lado daquele que estava precisando da doação. Quando eu tenho oportunidade em nossas conversas, sempre eu falo, meus amigos, o mundo dá muita volta. O que hoje pede, amanhã pode estar doando. O que está doando hoje, amanhã pode estar pedindo. Nós temos muitos altos e baixos em nossas vidas. Hoje eu estou empregado, talvez amanhã desempregado. Hoje estou com saúde, talvez amanhã esteja doente. Então, comecemos a praticar o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nos colocando sempre, meus irmãos, no lugar daquele que está sofrendo. Tendo compaixão, compadecendo da dor do próximo, se colocando no lugar dele. Nessa passagem do maior mandamento, quando aquele fariseu pergunta a Jesus, mas qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas faça uma coisa melhor. Ama o próximo como eu vos amei, disse Jesus. Um amor incondicional, um amor que não queria nada em troca, simplesmente amor por amor. É o amor fraternal, o amor ágape. Então comecemos, meus irmãos, a trabalhar isso. Obedecer às leis divinas, lei de amor, lei de justiça, lei de caridade, porque nos auxiliarão nessa nossa maturidade espiritual, fazendo que comecemos a adquirir virtudes. Não é interessante? E a resignação, meus irmãos? Comecemos a reclamar menos. O que é que acontece? Reflexão.
Hoje o dia está de sol, um sol bonitão, quase 40 graus, e aí eu reclamo porque está fazendo sol. Vou sair num sol desse? Reclamamos. E aí vem um dia de chuva, né? Como esses aí, que assolaram nossa região metropolitana. E aí reclamamos porque está chovendo também. Reclamamos quando chove, quando faz sol, quando o tempo esfria, quando estamos com calor. Reclamo quando não tem emprego, reclamo quando tenho emprego. O que finalmente queremos? Então a resignação é mais ou menos isso. Passar pela dor, pelo sofrimento, pedindo a Deus força, coragem para passar por ela. Porque, meus irmãos, a todo momento estamos sendo auxiliados pela divindade, por Deus, por espíritos amigos que sempre estão nos auxiliando. Nunca, nunca estamos sós. Sempre tem alguém por nós. Se não material, espiritual, né? E aí temos um grande amigo ao nosso lado a todo momento que esquecemos do bichinho todos os dias. Nosso anjo guardião ou espírito protetor. Não fazemos nenhuma prece para ele. Um espírito que abdicou de toda a existência para estar ao nosso lado, nos auxiliando a caminhar na retidão de Cristo. E aí comecemos a trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Porque Jesus foi um grande exemplo de virtude, um grande exemplo contrário ao egoísmo. Observem que em nenhum momento Jesus se colocou como grande, como melhor. Em todas as passagens bíblicas que ele efetuou, as curas, os ditos milagres, ele sempre falou: a tua fé te curou, vai e não peques mais. Sempre se colocou como pequeno, como humilde, como manso. Quando ele fala: se te bateres a face direita, apresenta a esquerda. Se te chamarem para caminhar 1000 léguas, caminha 2000 léguas. Ame os inimigos. O amar o inimigo, que o nosso Mestre Jesus coloca ali, não é colocar ele dentro de nossa casa, andar de mão dada com ele. Claro, se tiver oportunidade, reconcilia-te, né? Está lá na 22º Espiritismo também. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás caminhando lado a lado com ele. Porque é mais fácil, enquanto nós estamos encarnados e encarnados, chegar e pedir perdão, chegar e pedir desculpa. Mas se um dos dois desencarnar primeiro, aquele que foi e está com ódio, com rancor, talvez se torne o nosso obsessor. Então vamos cultivar mais, sabe o que, meus irmãos? Amigos nessa existência, porque é menos um inimigo na próxima encarnação. E aí, levando para Jesus novamente, né? Nosso guia e modelo. Mas Léo sempre dá o exemplo de Jesus. Está lá no livro dos Espíritos, né? Qual o guia e modelo para a humanidade devemos seguir? Menor resposta, Jesus. Então Jesus ele sempre foi bom, humilde, manso. E ele não só falou, ele praticou, exemplificou, nos mostrou como fazer. Agora, infelizmente, devido ao nosso orgulho, né? A nossa falta de paciência, não praticamos. E aí nós estamos dentro também dessa lei de progresso, essa lei evolutiva, essa lei de crescimento. Um dia todos nós seremos anjos, né? Como diz a música lá, que o grupo Voz de Caridade canta. E seremos mesmo, mas depende muito mais de mim do que de qualquer um. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que mudar. Reforma íntima, batida quantas vezes por pessoas que vão ao púlpito
palestrantes, oradores espíritas. Mudem, trabalhem isso dentro de vocês. Dentro de nós, né? Eu tenho que me incluir nessa situação aí. E sempre Deus no comando de tudo. E aí traz lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo bem interessante, né? Olhai as aves no céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei muito mais do que ela? Ela vai estar lá em Mateus. Uma passagem poética, né? Que não se deve ir ao pé da letra, né? Porque senão os mais preguiçosinhos vão dizer, não, vou ficar em casa porque Deus vai prover amanhã. Nessa passagem, ele está dizendo o seguinte: não se aperreie tanto, não fique tão ansioso, né? E hoje, as maiores doenças são doenças psicológicas, ansiedade e depressão. Hoje é sábado, e aí eu já vou estar preocupado com a terça-feira, o que é que eu vou almoçar terça-feira. É isso que nessa passagem Jesus vem falar. Apazigua teu coração. Eu já te dou força, coragem, intelectualidade para tu trabalhar. Então trabalha e com o suor do teu rosto tu sustentará a tua família. Então comecemos, meus irmãos, a trabalhar a obediência e a resignação. Como falei, virtudes, e virtudes adquirimos com o passar do tempo. Com nossa evolução espiritual. Essa encarnação é a encarnação mais importante para todos nós, meus irmãos. Tentemos nessa encarnação ser o melhor possível. Não o melhor de orgulho, mas o melhor como ser encarnado que possa auxiliar outro ser. Aproveitemos essas mãos que nos foi dada para auxiliar o outro. O ouvido para escutar a dor do próximo e esta boca para dar palavras de consolo àquele que sofre. Essa semana eu tive a oportunidade de participar de um velório de um amigo, de um pai de um amigo meu. E no trajeto, eu estava trabalhando para lá, eu fui pensando, meu Deus, o que eu vou dizer para um filho que está perdendo um pai? E eu fui pensando no meio do caminho. E ao chegar lá, né, mesmo com pouco estudo que tem o espírita, com pouco de conhecimento que tenho também de doutrina, sabendo também que a morte não existe, que o espírito está vivo, que vamos nos reencontrar um dia, você enquanto espírito encarnado, tentando melhorar e evoluir, sofre com a dor do outro. E aí cheguei lá naquele velório, dei um abraço naquele meu amigo e disse a ele, meu irmão, o que você pôde fazer enquanto ele estava vivo, você fez. Você praticou aquilo que o Mestre Jesus pediu, honrai pai e mãe. Mas chega num ponto, meu irmão, que aí escorre de nossas mãos, dos nossos dedos, e aí quem comanda é Deus. Ele é uma pessoa que trabalha na área de saúde e estava frustrado por salvar pessoas e não conseguir salvar o pai dele.
E aí, naquele momento de dor, de sofrimento que ele estava passando, eu trouxe uma reflexão para ele naquele momento. E disse a ele: meu irmão, quando aquele que está lá sofrendo, e aí falando como ele profissional, você sabendo que ele vai desencarnar, não é bem mais fácil, né? De dar notícia, de falar, criticar. Mas quando é na carne, quando foi com você, qual foi a sensação? Ele pensou, as lágrimas caíram. Eu disse: meu irmão, é difícil. Mas esse sentimento que você está tendo aí hoje, nunca deixe de ter. Nunca se torne duro. Não deixe seu coração pedrificar. Porque a sua dor hoje vai ser a minha amanhã. A sua dor hoje é daquele paciente que você vai cuidar. Claro que você não vai deixar transparecer, né? Porque você é um profissional. Mas tente ser o melhor profissional. Trate as pessoas com carinho, com doçura. Porque uma das maiores dores é essa dor da separação. Porque você não perdeu nada. Está separado momentaneamente. Vocês vão se reencontrar. Ele realmente. Eu não posso perder esse sentimento. E aí naquele momento, meus irmãos, eu, que já tinha esse pensamento comigo, que eu não sou nada, e ali você realmente observa que não é nada. Fica dinheiro, fica roupa bonita, carro novo, casa, fica tudo, meus irmãos. E por que não começar a melhorar? Começar a mudar enquanto é tempo. Começar a adquirir virtudes. Começar a amadurecer espiritualmente. É fácil? Para uns sim, para outros não. Mas não é impossível. Depende totalmente de nós. Do dia a dia, de cada dia um passinho, cada dia um passinho, cada dia um passinho. E um dia chegaremos lá. Comecemos a fazer e a praticar tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus nos pediu há mais de 2000 anos atrás. Ele nos ensinou o verdadeiro amor. Como falei no princípio, o amor ágape. Aquele que não quer nada em troca. É simplesmente amor por amor. É aquele que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dá com a mão para que a outra não veja. É aquele que nos pede para ser caridoso. É aquele que nos pede que quando formos auxiliar alguém, tenhamos cuidado para não machucar mais aquele que já está sofrendo. Até para praticar a caridade a gente tem que saber, meus irmãos, praticar essa caridade. Então comecemos a deixar esse orgulho de lado. Como falei, um grande entrave para a nossa evolução espiritual. Tentemos ser melhor hoje do que ontem, amanhã do que hoje. Evoluir sempre, crescer. Eu sou bom? Não, vou reencarnar um bocado de vez ainda. Porque eu ainda erro muito. Mas tento melhorar. Um pouquinho a cada dia, né? Como eu falo por aí, eu tento diminuir minha bagagem da próxima reencarnação. Tentando ser melhor. Tentando melhorar. Servindo de exemplo para meu filho. Para as pessoas que estão ao meu derredor. É fácil? Como falei, para uns sim, para outros não. Mas nunca impossível. Então depende muito mais de mim do que de qualquer outra pessoa. E aí vem Jesus, né? Nas suas bem-aventuranças, fala: bem-aventurados mansos. Bem-aventurados dóceis, né? E hoje nós vivemos num mundo
de quem é mais forte, quem dá a tapa mais forte, quem tem mais poder. Lembremos-nos que quando desencarnarmos, a pergunta não vai ser o que foste na Terra. Capitão, major, médico, dentista, vendedor. Mas a pergunta vai ser: o que fizeste enquanto estava encarnado lá na Terra? Quantos ajudaste, quantos auxiliaste? O que fizeste dos filhos que eu te concedi para encaminhá-los, para norteá-los enquanto encarnado lá na Terra? Então comecemos a pensar nisso. Meus irmãos, é chegada a hora que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos ajude, né? Meus irmãos, vamos orar pelos que desencarnaram através das chuvas, pelos que estão desencarnados, né? Eu tenho uma pessoa em São Paulo que me falou que as pessoas estão morrendo de frio, meus irmãos. Mas, Léo, eu estou aqui em Paulista, eu estou aqui em Itamaracá. O que é que eu posso fazer? Orar, meus irmãos. Oremos pelos que desencarnaram, oremos pelos que ficaram, oremos pelos que perderam tudo nessa enchente. E agradeçamos a Deus por ter nossa casinha, né? Pequenininha, feinha, mas nós podemos dormir tranquilamente à noite. Meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco em nossa trajetória. E o melhor de tudo é que temos um Deus por nós. Fiquem na paz, até uma próxima oportunidade.